Tá certo? Portanto, esse objeto que está aqui, se o BMI for um elemento da álgebra de Lie, G, BMI, G-1 também será um elemento da álgebra de Lie. Como DMI, G, G-1 também é um elemento da álgebra de Lie, a soma dos dois caras vai ser um elemento da álgebra de Lie. Então, se BMI é um cara da álgebra de Lie, BMI', definido daquela maneira, também é um cara da álgebra de Lie. Você manteve a natureza desse cara. Certo? Claro, sempre tem um desconforto nessas coisas, eu me coloco muito no lugar de vocês, quando eu estava aprendendo isso, né? Sentado aí, eventualmente. Sentado não, porque ninguém me deu aula disso. Infelizmente. Né? A gente protesta muito no passado e tem que pagar as penas no presente. Né? Mas quando eu escutava coisas como essas que eu estou falando aqui, eu pensava assim, pô, tem alguma coisa que esse cara está pulando aí. Né? O argumento dele é bom, mas é razoável, mas parece que está faltando alguma coisa no final. Parece que tem um salto no final. E tem um salto. O salto, nesse caso, que eu tenho que denunciar explicitamente é: eu quero que o BMI' tenha a mesma natureza que o BMI. Esse é o salto. Né? Esse é o salto. Vai tudo muito bem até que eu uso essa frase deixa todo mundo inseguro. Eu diria para vocês, não fiquem inseguros. Né? Por quê? Enquanto que isso que eu estou falando é razoável, existe toda uma teoria matemática por trás disso que exige isso. Exige que este objeto, exige de saída que esse objeto seja um elemento da álgebra de Lie. De saída, ele exige isso. Certo? Essa é a teoria de fibrados. Certo? O ponto de partida da teoria de fibrados, e lá o problema é definir o que você chama de transporte paralelo. Certo? Eu consigo definir um transporte paralelo se eu instituir aquele objeto como um elemento da álgebra de Lie. Se não, não consigo. Ou se não, boa sorte para quem quiser tentar de outra forma. Né? Não vou dizer não consigo, vou dizer boa sorte. Né? Então, dentro dessa linguagem, esse cara de saída é um elemento da álgebra de Lie, e esse objeto que está aqui é conhecido como a chamada forma de Mauré-Cartan, associada com um grupo. Isso é a versão matricial, vamos dizer assim, dessa história. Quando você está falando de um grupo matricial e não está falando de um grupo abstrato, sem falar especificamente de representação nenhuma. Né? Então, essa equação, né, por mais que para muitos de nós ela esteja aparecendo aqui como uma equação nova, etc. e tal, ela é uma equação fundamental dentro da teoria de fibrados. Os caras que montaram essa história originalmente, em ano 1000, sabiam disso. Conheciam a teoria de fibrados. Conheciam a geometria diferencial a fundo. Né? Então eles perceberam, olha, né, eu posso utilizar esse objeto, né, para fazer o papel físico de elemento restaurador da simetria local. Elemento construtor, construtor da simetria local. Certo? Dentro da linguagem, sem ser teoria de fibrados, tá certo? Que é a que eu estou tentando desenvolver aqui, que eu acho que é mais produtiva nesse estágio para nós físicos, né? Aqui eu tenho um argumento de plausibilidade, de razoabilidade. O que é razoável eu só posso somar coisas da mesma natureza. Se eu tenho isso aqui, a natureza dele é ser um elemento da álgebra de Lie, é razoável supor que a natureza desse cara também seja ser um elemento da álgebra de Lie. Certo? A plausibilidade. Bom, então a gente estabeleceu a natureza do que a gente está falando. A natureza do que a gente está falando é a seguinte: esse BMI é um elemento da álgebra de Lie. Né? Então ele pode ser escrito como uma combinação linear dos geradores.
que interessante, né? Quando eu transformei na simetria de global em local lá no eletromagnetismo, eu fui obrigado a introduzir um campo de calibre, certo? Agora, eu sou obrigado a introduzir 3 campos de calibre. Quantos são os geradores? São 3 do SU2. Eu tenho que introduzir 3 campos de calibre. Já mudou a história. Você pode imaginar já de cara, né, que se esse argumento valer para outros grupos, eu vou introduzir tantos campos de calibre quanto for a dimensão da álgebra de Lie desse outro grupo. A álgebra de Lie é um espaço vetorial gerado por elementos que são geradores. Quantos forem os geradores, quantos serão os campos de calibre que eu vou ter que introduzir no meio da história. Tá certo? Se você mudar a representação, você fica com outros campos de calibre? Não. Se eu mudar a representação, vamos lá. Eu estou numa representação fundamental do SU2, né? Próton-nêutron, tá certo? Vamos supor que eu saísse dessa representação e fosse para a representação tridimensional, ou adjunta, né, do SU2. Tem possibilidades, né, físicas de você fazer isso. Você pega π mais, π0, π-, né? Você pode definir um tripleto aqui, que você diz, né, que π mais, π0, π-. Faz toda essa construção, isso vai implicar, novamente, você escrever a derivada covariante no lugar da derivada comum, pá. Só que agora o seu G, né, seu elemento G, ele é exponencial de I, θA, vamos chamar de TA, né, os geradores do SU2 na representação tridimensional. Tá certo? Vocês lembram dos geradores do SU2 na representação tridimensional? Aquelas matrizes estranhas, assim, né? 1, 0 no resto, né? Na antidiagonal, coisas desse tipo, né? Tem I, menos I, coisas desse tipo, né? São 3 matrizes, do mesmo jeito. O que interessa para definir o número de campos de calibre é o número de parâmetros do grupo, tanto na representação bidimensional, quanto na representação tridimensional, tetradimensional, pentadimensional. Qualquer representação do SU2, ela vai ser definida pelos mesmos 3 geradores, pelo mesmo número de geradores. Embora os geradores sejam matrizes distintas, diferentes. O que a gente chama de uma representação, né, é o conjunto de 3 matrizes, no caso do SU2, quaisquer, que satisfaçam isso aqui. Certo? Então você não vai mudar o número de geradores do SU2 porque você mudou de representação. E se você não vai mudar o número de geradores do SU2, tá certo? O que você vai dizer aqui é que o seu BMI é um BMA-TA. Mas você vai ter 3 campos do mesmo jeito. Tá certo? Não vai mudar o número de campos. É claro que você, estritamente falando, você tem que botar uma barra em cima do BMI barra, né? Por quê? Porque esses caras são interpretados como campos que fazem a comunicação entre próton e nêutron. Na representação tridimensional, você vai ter campos que fazem a comunicação entre o π mais, π menos, π0 e π-. Podem ser diferentes. Né? Podem ser fisicamente diferentes. Você dizer que um é igual ao outro já é uma informação física a mais que você está dando. Certo? Agora, o número deles, se o grupo é SU2, o número desses caras é sempre o mesmo, 3. Se o grupo é SU3, o número desses caras é sempre o mesmo, 8. Não tem saída. Porque esse número não depende da representação, isso depende da dimensão da álgebra de Lie, que é uma característica intrínseca do grupo. Certo? Beleza. Né? Então, se agora a gente pegar a lagrangiana original, que já sumiu aqui há muito tempo, né?
e substituir a derivada comum pela derivada covariante, né? Que a gente vai ter vai ser uma lagrangiana, vamos chamar de L', né? Vai ser isso aqui. I, psi barra, gama bi, dmi psi, I sobre 2, dmi psi, barra, gama bi, psi, menos I, psi barra psi. Certo? Então, o que foi feito aqui, né? Substituir a derivada comum pela derivada covariante. Quando você abre explicitamente esse dmi, né, usando essa proposta, né, do seu dmi, que estava lá, então você obtém a lagrangiana anterior, L0, né, mais esse termo aqui. Né? Se você quiser, agora você pode chamar isso que está aqui, né, de uma certa corrente JMA, ou de um certo conjunto de correntes JMA, né? E você tem, então, a interação entre esses campos de calibre e essas correntes que estão aparecendo ali. Certo? Observa que essas correntes, mais uma vez, são as correntes conservadas via teorema de Noether. Certo? Via teorema de Noether, associadas com a simetria global. Nunca é demais frisar. É por causa da simetria global que essa corrente é conservada, não por causa da simetria local. Tá? Então, a localização da simetria leva a uma interação das correntes com o setor de calibre puro, seria, poderia dizer isso? Seria... leva a introdução de um campo de 3 campos de calibre e a interação entre esses campos de calibre e os campos de matéria da sua teoria através das correntes. Essa interação, né, a interação que você está tendo aqui é JMA, BMA. Tá certo? Essa é a sua lagrangiana de interação. Menos aqui, eu acho. Onde esse JMA, ele é uma teoria agora da sua corrente nuclear. Né? Lembra que lá no eletromagnetismo, a gente obteve JMI, né? Esse era o termo de interação. O JMI era psi barra gama mi psi. JMI no eletromagnetismo clássico de Maxwell, que a gente aprende lá na graduação, né, é dado. Né? É um objeto dado. Você fala, olha, eu tenho a seguinte distribuição de correntes ou a seguinte distribuição de carga, e você monta o seu JMI. Você fala isso. Você não diz especificamente, quer dizer, isso é uma função espaço-temporal, você não diz especificamente como esse JMI foi construído a partir das suas partículas quânticas, dos seus elétrons quânticos. Lá no eletromagnetismo de Maxwell clássico, você não diz isso. Você passa a dizer isso quando você faz a construção da eletrodinâmica quântica, que aí você fala, JMI é construído a partir dos meus campos quânticos como psi barra gama mi psi. Certo? Então aí você tem uma teoria para a sua corrente eletromagnética. Aqui você tem uma teoria para a sua corrente das interações fortes. Você está dizendo que ela é dessa forma. Psi barra gama mi sigma A sobre 2 psi. Isso é produzido como subproduto, não é, do acoplamento entre os seus
campos de calibre e os férmions originais que você estava querendo fazer interagir. Tá certo? Bom, deixa eu ver como é que está a situação aqui. Ai, meu Deus. Aquilo é 7 ou 8? É 8, né? Então, meu problema lá do eletromagnetismo está presente aqui, né? Mesmo problema. O problema lá é o seguinte: esses campos de calibre, o campo de calibre que eu tinha obtido lá não tinha dinâmica. A equação de movimento dele dava um vínculo lá para os férmions que no final transformava a teoria toda numa teoria trivial. Então, psi igual a zero, era a única solução possível da equação de movimento. Por que que não tinha? Porque eu não tinha derivadas dos campos de calibre dentro da minha lagrangiana. Certo? Essa lagrangiana L' depende, isso aqui não depende do BMI, né? Então ele depende do BMI a partir disso aqui, desse termo. Né? E isso aí não tem derivada nenhuma do BMI. Portanto, o BMI não tem condição de evoluir no tempo. Né? Eu não tenho como calcular a evolução dinâmica do BMI. O BMI é um cara dado. Eu dou o BMI e acabou. E pior, a equação de movimento do BMI vai me dar JMA igual a zero. Né? Porque não tem mais nada. A equação de movimento dele é a derivada funcional da ação em relação a ele, da JMA igual a zero. Acabou. Né? JMA igual a zero, corrente igual a zero, ou seja, nada. Não tenho nada. Né? Um trabalhão que não tem interação para nada. Né? Qual é a proposta? Seguir a mesma coisa que eu fiz com o eletromagnetismo. Ou seja, lá eu tinha proposto uma derivada covariante, eu interpretei a minha derivada covariante como um objeto fundamental para definir transporte paralelo, só que num outro referencial, um referencial de um fibrado, né? Referencial teórico, não estou falando de referencial, sistema de referência não. Né? O DMI pode ser interpretado como uma derivada covariante e como um definidor de transporte paralelo num outro setup, num outro contexto, no contexto dos fibrados. Certo? Dentro desse contexto, ele também, portanto, vai ser responsável pelo aparecimento da curvatura. Assim como na relatividade geral, né, que é um subcontexto da teoria de fibrados. Né? Assim como na relatividade geral, eu faço a curvatura aparecer com um comutador de duas derivadas covariantes, aqui também eu faço a curvatura dos fibrados aparecer como um comutador de duas derivadas covariantes, igualzinho. Lá no eletromagnetismo, o que que isso produziu? Produziu o F-mini, como um objeto que ao mesmo tempo era invariante de calibre, tá certo? Dependente das derivadas do campo ali, e, portanto, candidato a construir um termo cinético através da consideração de um pedaço bilinear nele dentro da ação. Né? Vamos tentar fazer a mesma coisa aqui. Né? Então, para isso, né, a gente considera, mais uma vez, o comutador de duas derivadas covariantes. Lembra que isso aqui tem que atuar num certo F, aqui, tá certo? E eu posso transcender o F, porque eu já chamei bastante atenção para ele na aula passada. Né? Então, o que eu tenho aqui vai ser isso, vai ser dmi mais I lambda dmi, dmi mais I lambda dmi. Né? Aí, lá no eletromagnetismo, dmi com dni comutava, aqui continua comutando também, eles atuando num F, e bmi com bni comutava no eletromagnetismo, só que agora não. Porque esse cara é uma matriz 2x2, não necessariamente é igual a essa outra matriz 2x2. Tá certo? B0, B1, B2, B3. São 4 matrizes diferentes. Né? Então, o resultado desse comutador vai envolver isso aqui, né? Comutador de dmi com I lambda dmi mais comutador de I lambda dmi com dmi
mais I lambda 2 comutador de dmi por dni. Né? Aqui a gente tinha sempre dois termos, que era dmi disso vezes o f, mais isso vezes o dmi do f. Né? O dmi disso vezes o f tinha dois termos, o dmi disso multiplicado pelo f, mais isso vezes o dmi do f. Né? Esse dmi do f cancelava com outro termo desse cara e deixava só o dmi atuando nesse cara que está aqui. Mesma coisa aqui, e aqui não tem nenhuma consideração desse tipo para fazer. Então isso aqui dá I lambda, né? E aqui eu vou ter dmi, dni. Agora esse dmi atua só sobre o bni, né? Menos dmi, bni. Maravilha, até aqui é exatamente o que eu tinha lá no eletromagnetismo. Resolveu o problema lá, quem sabe resolve o problema aqui. Só que aqui tem mais. Né? Aqui ainda tem mais esse cara aqui. Ó. Tá certo? Isso que está aparecendo aqui é o que a gente define como F mini agora. Ele vai ser peraí, essa parte eu coloco depois. Ele vai ser dmi bni menos dni bni mais I lambda comutador dmi bni. Isso aqui eu posso lembrar que o meu bni são elementos da álgebra de Lie, né? Como aquele cara que está ali. Então eu posso escrever dmi bna sigma A sobre 2 mais I lambda, né? E agora comutador de bmi com bni. Então eu posso separar, por exemplo, bni b, bni c, comutador sigma b sobre 2, sigma c sobre 2. Já estou sendo malandro e não estou usando o índice A, tá certo? Para não ter que mudar ele depois. Então, esse comutador que está aqui, né, é a definição do que acontece com a álgebra de Lie do SU2, ele é I, epsilon BCA, sigma A sobre 2. E o epsilon é completamente antissimétrico, então você pode escrever esse epsilon BCA como epsilon ABC, que o A pode passar por cima dos dois caras sem trocar de sinal. Né? Então, o resultado aqui vai ser isso aqui, ó, dmi bna menos dmi bna menos lambda epsilon ABC BNB, BNC, tudo isso multiplicando sigma A sobre 2. Certo? Isso aqui é o que a gente define agora como F mini A sigma A sobre 2. Certo? Então, se eu tenho 3 campos de calibre, eu também tenho 3 tensores de intensidade de campo. Só que meus 3 tensores de intensidade de campo, eles são mais do que simplesmente lineares no campo B. Eles são bilineares no campo B. Né? Se vocês me derem mais 7 minutos, pode ser? A gente termina de comentar esse assunto aqui. Né? Então, pergunta, esse F mini tem propriedades de transformação claras sob SU2, né? Por transformações de calibre? Tem sim. Né? É a mesma conta que a gente fez lá no eletromagnetismo, só que agora tomando cuidado que a gente está falando de matriz 2x2. Né?
para isso, você lembra o seguinte, de novo, a derivada covariante, né, ela se transforma como um tensor, o que significa que ela se transforma desse jeito. Né? Você tira isso daqui da lei de transformação. Dmi-psi linha tem que ser igual a G dmi-psi. Né? Então, né, isso aqui quer dizer que isso aqui vai dar dmi G psi igual a G dmi psi linha, né? Aqui desse lado, multiplica por G dos dois lados, né? Você vai ter que, isso aqui é G menos 1 dmi G in é igual a dmi. Aí você dá isso aqui, né? Essencialmente. Então, se a derivada covariante se transforma desse jeito, aqui o dmi está atuando no G menos 1 e no que vier depois, tá certo? Não está só no G menos 1, isso aí é implícito, né? Se a derivada covariante está se transformando dessa maneira, então o comutador de duas derivadas covariantes, linha, né, que é por definição I lambda F mini linha, tá certo? Ele vai se transformar como G comutador de dmi G menos 1, tá certo? Só substituir os dmi' lá e cancelar o G com G menos 1 dentro do comutador, né? Então, isso diz para a gente que isso é I, G, F mini, G menos 1. Conclusão, F mini linha é G, F mini, G menos 1. Certo? Então, embora o BMI não se transforme como um tensor, vamos dizer assim, certo? O BMI tem um pedaço de transformação que é como um tensor. Tem o início da transformação do BMI é G, BMI, G menos 1, não é isso? Aquilo ali está bonitinho, está que nem esse. Só que tem um pedaço não homogêneo, que é o que caracteriza ele como uma conexão. Tá? O F mini não, ele só tem um pedaço homogêneo aqui. Ele se transforma realmente como um tensor. Então, se eu quero colocar ele dentro da minha lagrangiana, o que eu tenho que conseguir é conseguir algo invariante, um escalar perante essa transformação, para poder jogar dentro da lagrangiana. Um termo que vai dar algo invariante de calibre. Né? Esse algo invariante de calibre é dado pelo traço de F mini, F mini. Né? Primeiro, tem que ser bilinear, porque eu quero um termo cinético. Um termo cinético envolve um termo bilinear nas derivadas, pelo menos. Claro que ali vai ter mais do que isso, mas vai ter pelo menos isso. Né? Depois, o traço aqui vai ser responsável por fazer um belíssimo serviço. Veja o que acontece se você botar linha nesses caras. Se você botar linha nesses caras, isso vira o traço de G, F mini, G menos 1. Cancela os caras do meio. Né? E propriedade cíclica do traço, esse G menos 1 cancela, isso vira o traço de F mini. Veja que o traço aqui é um traço no sentido das matrizes 2×2. Tá certo? O nosso F mini é uma matriz 2×2. Na verdade, é um elemento da álgebra de Lie também. Né? Então, o traço é invariante de calibre. Ele é bilinear nos campos AMI, né? Nas derivadas dos campos AMI, e é invariante de calibre, invariante de Lorentz também, né? Tem o F mini ali, com todos os índices de Lorentz contraídos. Então, ele é perfeito para eu jogar o cara lá dentro da minha derivada covariante. Só lembrando aqui, isso daqui vai me dar F mini A, F mini B, traço, sigma A sobre 2, sigma B sobre 2, né? E esse traço sigma A, sigma B sobre 2 é 1 meio de delta B, né? Então isso aqui dá 1 meio de F mini A, F mini A. Se eu quiser colocar ele com o mesmo fator das equações de Maxwell, né, no futuro, quando eu gerar as equações de movimento,
Um meio já vem ali do traço, então eu tenho que colocar menos um meio na história, tá certo? Para ficar menos um quarto de F' min A, F' min A. Lá nas equações de Maxwell, o termo na Lagrangiana que gera isso é menos um quarto de F' min I, F' min I. Né? Então, daí a gente pode definir a Lagrangiana final dessa história, né? Que vai ser a Lagrangiana livre menos J mi A B mi A menos 1 meio do traço de F' min I, F' min I. Ou, se a gente quiser, melhor assim, para deixar tudo consistente, menos 1 quarto de F' min A, F' min A. Certo? Lagrangiana livre, todo mundo livre. Interação entre campo de calibre e férmions. E campos de calibre livres aqui sendo descritos, mais alguma coisa. Se você olhar para essa Lagrangiana simplesmente assim, sem maiores pretensões, você fala, você só multiplicou por 3 a sua Lagrangiana do eletromagnetismo. Mentira. Não foi isso não. Né? Não multipliquei por 3 não. Por quê? Esse F' min A, ele não é só linear nas derivadas do dele. Ele também contém esse termo que está aqui. Então, se você tiver esse cara quadrático, você vai ter esse cara ao quadrado, tudo bem, esse aí é o análogo do que você tinha no eletromagnetismo 3 vezes. Não tem problema nenhum. Mas você vai ter esse cara vezes esse cara, vai dar um termo cúbico, né, em termos do B, derivada de B vezes B vezes B, e vai ter esse cara ao quadrado, então vai dar um termo quártico também. Então, a novidade aqui é que agora esses, entre aspas, 3 fótons, né, que nós colocamos na jogada, eles auto-interagem. Eles se sustentam, uma interação entre eles se sustenta independente de você ter um campo fermiônico funcionando como fonte. Eles podem ser fontes deles mesmos. Tá certo? Essa teoria é profundamente mais não linear do que o eletromagnetismo, porque ela está levando em consideração a possibilidade dos fótons, entre aspas, interagirem entre si. Tá certo? A gente vai voltar para isso lá na frente, né? Nessa história da auto-interação. Mas eu acho que aqui está um bom ponto para a gente parar. Né? Mais uma vez, né? Só tem uma última coisa para falar. Né? Mais uma vez, você pegar uma simetria global e promovê-la a local implicou na geração de termos de interação. Certo? Termos de interação. Agora, com esse grupo SU2, os termos de interação foram os termos usuais que você esperaria, né? Pelo menos inspirados no eletromagnetismo, e mais outros termos que você não tinha ideia que poderiam aparecer olhando para o eletromagnetismo. Tá certo? Eles vêm da natureza não comutativa da álgebra de Lie. Né? Se a álgebra de Lie fosse comutativa, esse termo aqui não estava presente e você não teria esse cara aqui no final. Se os constantes de estrutura fossem zero. Então, como você tem matrizes 2×2, a natureza do seu campo é ser um elemento da álgebra de Lie e ser, portanto, uma matriz 2×2, em geral, você tem essa não comutatividade. Essa não comutatividade está implicando em alta interação entre esses fótons, entre aspas. Certo? Então, a gente termina de comentar, eu vou revisar isso aí de novo, quando a gente pegar a próxima aula, quarta-feira, terminamos de comentar isso, e aí vamos partir para o mesmo problema colocado para os quarks.
certo? Eu tenho quarks livres, eu quero propor uma teoria interagente para esses quarks, certo? Não é preciso dizer, porque todo mundo sabe, né, mas vamos lembrar que essa teoria foi proposta em 54 pelo Young e Mills para descrever as interações fortes, em princípio, usando argumentos geométricos, né, principalmente, e ela não foi bem sucedida fenomenologicamente. Né? Aquela ideia de você ter prótons e nêutrons trocando pions, né? Lembra que os pions a gente colocou no multipleto pseudo-escalar. Esses Bs que fariam o papel de pions, né? São 3 Bs, são 3 pions. Né? BM1, BM2, BM3 poderia ser o π mais, π menos, π0. Só que os pions não são partículas vetoriais, são escalares, são pseudo-escalares. E esses caras são partículas escalares. Né? Então não dá certo. Desculpe, partículas vetoriais. Né? Então não dá certo. Fenomenologicamente não deu certo, o próprio Young e Mills, é óbvio, já sabiam disso, mas eles falaram, quem sabe a gente encontra essas partículas por aí. A emenda saiu pior do que o soneto, porque as partículas são sem massa, né? Isso é outra coisa que falta falar, vamos falar sobre isso. Elas precisam ser sem massa, caso contrário você quebra a simetria de calibre, né? E se elas são partículas sem massa parecem uns borbotões quando elas existem. Entende? Então, elas já deveriam ter aparecido lá nas interações fortes e não apareciam de jeito nenhum. Então, isso aí era um grande problema na teoria de Young e Mills. Então, ela foi considerada uma coisa muito elegante, muito interessante, etc., mas, do ponto de vista fenomenológico, ela acabou não vingando, em 54. As coisas evoluem, né, e ela foi retomada lá por volta de 1974, 20 anos depois, né, perto de 20 anos depois, para descrever outros cenários, né, no caso o cenário da QCD. Né. Na verdade, 73, 74, 72, também o cenário das interações fracas, interações eletrofracas. Né. Então acabou que essa teoria que foi proposta num contexto fenomenologicamente ruim, né, para ela, mudou de contexto, permaneceu, seus alicerces permaneceram os mesmos, mas ela mudou de contexto e ela passou a ser a teoria mais importante da física, né, pelo menos de 3 das 4 interações. Se a gente for enumerar, né, 3 interações, teoria de calibre, e uma interação é a gravitação. Então é mais importante que a gravitação, claro. Estou brincando. Ainda pior ainda, você poderia dizer que a gravitação também é uma teoria de calibre, então aí tudo é teoria de calibre e acabou. Né? Você também tem como ver a gravitação dessa forma. Embora isso seja um pouquinho de forçação de barra por causa da ação da gravitação. Isso a gente discute outro dia, não tem problema. Valeu, gente. Até quarta.